Este é o canal Informa Tudo do Ariel Selbach, lá no YouTube, trazendo mais uma notícia interessante para você. Será que os prédios lá de Santos também vão cair? Bom, esse é o assunto de hoje. Deixa o like já, compartilha aí com seus amigos que gostam de informação com credibilidade, ative as legendas também. Estamos em 12 idiomas, ative mesmo no português, porque é legal assistir vídeos com legendas, né? E acesse sempre o nosso site, que é o informatudo.com.br, é para lá que eu vou buscar esta informação. Tem as imagens aqui para você, olha só. Nosso site que traz muita coisa legal, o link aqui na descrição. Bom, nesta semana no Campeonato Brasileiro, né, o Santos caiu para a Série B. Isso trouxe com certeza aos torcedores muita tristeza e também para outras pessoas foi motivo de piadinhas, normal, né? Muitos então aproveitaram o momento para desenterrar uma matéria sobre os prédios tortos de Santos, que muitos têm medo que possam cair também. Confesso que eu não conhecia essa história desses prédios aí, nunca fui a Santos, mas me assustei com as imagens, hein? Olha só. Os prédios tortos da Orla de Santos são, na verdade, uma atração turística lá da cidade. Quem passa de navio tira foto, quem anda no calçadão também tira foto. Segundo o engenheiro Paulo de Matos Pimenta, professor titular do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola Politécnica da USP, a Poli, são cerca de 100 as construções mais inclinadas, né? Ele fala, abre aspas, prédios não são feitos para inclinar, eles vão inclinando, inclinando e um dia caem. Pode levar séculos. É um problema de longa duração e de difícil solução, diz ele. Muitos consideram este prédio da foto que você está vendo aí o mais torto da orla. Olha só, né? Assusta, na verdade. Eu teria medo de morar num prédio desse. Mas enfim, né? O professor explica que o solo de Santos é composto de areia, como a da praia, e que embaixo dela existe uma argila bem mole, depositada ali pelo mar no último 1.000.000 de anos. Abre aspas, imagine uma esponja, como as de lavar louça, cheia de água. Se você apertá-la, a água vai saindo. Em Santos, a esponja é o solo, que está sendo apertado pelos prédios. É como a Torre de Pisa na Itália, diz Paulo. Lá, uma obra foi feita há algumas décadas para desentortar a torre e dar a ela uma vida mais longa, né? Se referindo ao famoso cartão postal lá da Itália. Em Santos, o certo seria corrigir todos os prédios inclinados, como foi feito em 2001 com um dos edifícios, o edifício Núcio Malzone, de 17 andares, né? Abre aspas, fizemos uma fundação nova, colocamos o prédio em cima de 18 macacos hidráulicos, tipo de carro, só que um pouquinho maiores, né? E colocamos o prédio de pé novamente no prumo. Hoje os apartamentos valem o dobro do que valiam. Lembra, né, o Paulo? Ele diz que uma reforma desse tamanho não é nada comum e por isso custa caro. Então os donos de apartamentos nos prédios tortos precisam se organizar e juntar dinheiro para que a mesma coisa seja feita por lá. Ele segue, alguns donos de prédios estão bastante ativos nisso, fazendo poupança, palavras do professor. E não é só questão de cair, né? Tem a questão de começar a trincar os móveis dentro, quebrarem também, enfim, né? Imagina só. Realmente bastante assustador, né? Hoje em dia ele explica que os métodos de construção em Santos mudaram depois que uma lei foi modificada e transformou o jeito com que se fazia a engenharia na década de 60, né? Com certeza mudou bastante. Para subir um prédio agora é preciso fazer uma fundação de outro modo, apoiada quase na rocha, abaixo da superfície, como é explicado nessa postagem que eu encontrei no Facebook. Olha só, o Facebook Ouro Obra. E achei interessante. Ela explica bem essa situação. Olha só. Tá aí na imagem para você. Hoje em dia é colocado a sustentação até na rocha lá embaixo. E antes não era feito assim, né? E aí, obviamente, vai. Se deixar cai, né? Abre aspas, esse problema existiu em menor grau em toda a costa paulista. Em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, mas em Santos a inclinação dos prédios é pior. Realmente, né? Bem pior que os demais
vizinhos, né? Além da Torre de Pisa, o professor lembra outra construção famosa que sofre do mesmo problema. Olha só, abre aspas, na cidade do México, as coisas foram construídas pelos astecas em cima de um lago. Algumas construções mais antigas, com construção são muito profunda, né, e sofrem desse problema. Como é o caso da Catedral do México, que hoje em dia já está bastante inclinada, meus amigos. Tá aí mais uma foto. E respondendo então a pergunta do título, não vai cair, né? Desde que seja feita a coisa certa, aplicando a tecnologia que existe atualmente e que foi explicada ali pelo professor. Coloca uma capa hidráulica embaixo e vai levantando o prédio, né? E aí vai segurar eles, né? Para não cair. Esperamos que seja feito, né? Para não ter uma tragédia por lá, tipo a de Maceió, né? Que está acontecendo. Claro que lá é outro caso, né? Mas é algo bastante complicado, né? Enfim, tá aí mais uma matéria aqui do canal Informa Tudo. Era isso por hoje. Se você gostou, te peço, deixa o like, compartilhe com os amigos. Assim nosso canal cresce e pode trazer mais informação assim, com credibilidade para você. Nosso Pix também tá aí na tela. Você pode doar qualquer valor. São duas chaves para você escolher aí. Pode doar qualquer valor. Qualquer valor vai nos deixar felizes para trazer mais e mais conteúdo para você aqui na internet. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima informação importante que eu vou separar e converter em vídeo aqui para você, tá bom? A informação é o que nos move. Valeu, um abraço e até a próxima.